Oi, boa noite pra você ligado na Verdes Mares. Fala a verdade, a gente tava com saudade desse sambinha, né? Sobe o som pra gente, sobe o som. Ô, sambinha gostoso. Campeonato Brasileiro, depois da data FIFA, de volta com o Brasileirão. E já voltamos com um grande jogo com Fortaleza e Atlético. Imagens ao vivo, direto da Arena Castelão, que já está iluminada. E a parte interna, a gente te traz para a Arena Castelão para um jogo que promete muito. 12 dias separam Fortaleza da rodada anterior para o jogo de hoje. Aquela derrota para o Grêmio e agora para encarar o Atlético Mineiro. Mas continua com seus objetivos muito bem claros. É um time do Fortaleza que está de olho no título de campeão brasileiro, está de olho evidentemente na equipe do Botafogo. É um Fortaleza que quer se firmar na Libertadores da América, por isso que o jogo de hoje ele é muito importante. Para o Atlético Mineiro é uma situação um pouquinho mais diferente. Meio de tabela, não tem risco de rebaixamento, via Campeonato Brasileiro para chegar à Libertadores da América ficou um pouquinho mais distante, por isso que o Galo coloca todas as suas forças nas Copas. Na Copa do Brasil, na Copa Libertadores. A gente vai comentar aqui, por isso que hoje vem com o time praticamente reserva. André Almeida, tamo junto nessa. Tudo bem, André? Tamo junto, Otero. Tudo ótimo. Ótima noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Jogo excelente. Se é um Atlético que tá com as atenções voltadas para as Copas, como você bem falou, dá oportunidade para jogadores que não vêm tendo uma minutagem tão alta com o técnico Gabriel Milito, para que eles possam exatamente mostrar que conseguem também exercer protagonismo no momento de reta final de campeonato. E no lado do Fortaleza, não precisa nem falar. Você já deu as credenciais de um Fortaleza que pode assumir a vice-liderança do campeonato, pelo menos de maneira provisória, que defende a melhor campanha jogando em casa no Campeonato Brasileiro, é o único time invicto como mandante, vem de uma sequência de vitórias impressionante na Série A, que tem também o aspecto de ser o melhor time do segundo turno do campeonato, defende a melhor campanha no segundo turno. Tem muita coisa pra gente pontuar sobre esse Fortaleza que vai contar com o apoio do seu torcedor, que estava com saudade, né, Antero, de curtir o Fortaleza no estádio pro jogo de logo André, mais. tem muitos elementos. Fortaleza hoje pode alcançar, por exemplo, a numeração, a pontuação histórica de 2021. Lá em 2021 ele terminou na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. A gente tá vendo o aquecimento. Alguns jogadores com caras mais conhecidas, né, do time do Atlético Mineiro. Agora é pouco a gente viu o Scarpa e a torcedora do Fortaleza, como disse o André, torcedor certamente com saudade de ver o seu time jogar 12 dias no calendário do futebol brasileiro, é bastante coisa. Mas é um Fortaleza que pode igualar a pontuação de 2021, que foi histórica, né? Terminou na 4ª colocação, 58 pontos, hoje ele tem 55. Claro que ainda tem 9 jogos a contar com o de hoje. Bora fazer o seguinte, bora dar uma passeada pelo vestiário, bora passear pelo vestiário do time do Fortaleza. Material todo pronto, material todo preparado. A gente viu há pouco os jogadores no gramado, no aquecimento. Fortaleza que está utilizando esse terceiro uniforme, né? Rodada passada, o Leão perdeu para o time do Grêmio, mas agora coloca em campo e coloca à prova também a sua invencibilidade na Série A do Campeonato Brasileiro diante do seu torcedor. 15 jogos, 12 vitórias e 3 empates. É o único time que não perdeu jogando diante do seu torcedor na Série A do Campeonato Brasileiro. É o time do técnico Juan Pablo Vojvoda. E o detalhe é que essas 12 vitórias são consecutivas na Série A do Campeonato Brasileiro, apenas pegando o recorte de primeira divisão. Então é uma Fortaleza que vem num excelente momento como mandante e, como você disse, Antero, tem essa possibilidade de igualar aquela campanha histórica de 2021, o que dá uma dimensão de como é gigantesca a campanha que o Fortaleza tem feito também nessa temporada. Alguns torcedores podem ficar um pouco, não sei se decepcionados é a palavra, mas esperando com expectativa a mais de brigar pelo título, que hoje o Fortaleza está a 5 pontos do líder Botafogo, pode diminuir para 2, pelo menos de maneira provisória, mas é uma campanha histórica, é uma campanha espetacular que o Fortaleza faz nessa temporada, podendo igualar com 8 rodadas de antecedência essa campanha de 2021 e com ótimas chances, se não de brigar pelo título, que está brigando, na verdade, o jogo de hoje é muito importante para isso também, mas de confirmar, que eu digo de vez, a vaga na fase de grupos da Libertadores, que está muito perto de ser confirmado. O Fortaleza começa a rodada vai terminar no domingo, daqui a pouquinho a gente fala sobre ela, então faz a parte dele ou vai tentar fazer a parte dele e dar uma sacada nos adversários. Castelão às escuras, porque tem aquele show de luzes, mas quem está brilhando lá no gramado é a Raíza Martins, sempre trazendo as informações iniciais do Tricolor e o bate-papo com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Oi, Raíza, boa noite, bem-vinda. Oi, Antero, ótima noite para você, para o André, a todos que nos acompanham. Hoje o Fortaleza estreia o terceiro uniforme, né, em homenagem ao Cid Santos, semana de aniversário do clube, completa 106 anos na sexta-feira. Para essa partida de hoje, o Vojvoda faz 6 mudanças em relação ao time que perdeu para o Grêmio na última rodada. Tem o retorno do Brits na zaga, ele cumpriu suspensão
e vai fazer dupla com o Tite, que não era titular há 4 jogos. Retorno também do Tinga com a braçadeira de capitão, Martínez aparecendo entre os titulares e ali no ataque bem modificado. Marinho recuperado de um edema na coxa, titular hoje, Moisés ganhando oportunidade e o Lucero tentando acabar com esse jejum de 8 jogos sem balançar as redes na temporada. Conversei com o Vojvoda na chegada da equipe aqui à Arena Castelão e ele falou sobre esse período raro de descanso e o que pode ser feito para recuperar os jogadores para essa partida de hoje. Vamos ouvi-lo. Aconteció pocas veces durante este año, acho que es la primera vez que tenemos tanto tiempo para preparar una partida. ¿Qué hacer? Bueno, o recuperar jugadores, o mediante, teníamos jugadores con secuencia de juegos, hemos perdido también 2 jugadores por selección, por data FIFA, más estos momentos también os sirven y tenemos que ser conscientes que necesitábamos o tiempo de trabajo. No es lo mismo treinar que jugar, más durante los treinos se pueden o reforzar determinados comportamientos que durante el juego uno tiene que tomar o decisiones más rápidas. Esse é um ponto, né? Fortaleza quer voltar a vencer, porque na rodada passada perdeu, e jogar melhor também, né, André? Tá precisando apresentar o melhor futebol. A questão física é super importante, porque o Fortaleza já fez 67 jogos ao longo de todo o ano. É o time da Série A que mais fez partidas nessa temporada. Além de ser o que mais viaja, o que tem menos tempo de intervalo entre um jogo e outro. O Vojvoda falou sobre isso, de que há muito tempo não tinha tanto tempo para preparar a equipe entre uma partida e outra, e dá para ter um fôlego novo, um gás renovado. Essa questão física acho que vai ser super importante para a gente ver um Fortaleza com aquela intensidade que o torcedor se acostumou a ver. Tá bombando a Arena Castelão, ó. Tá virando rave, viu, rapaz? Tá virando uma festa na Arena Castelão. Daqui a pouquinho os times em campo, a gente tá aqui, ó, te deixando no clima do jogo. Torcida do Atlético presente. Se a torcida do Atlético tá presente na arquibancada, claro que o time tá presente também já na Arena Castelão. A gente vai passear primeiro pelo vestiário, a gente vai olhar a camisa do Everson, esse é mais conhecido, passou até pelo futebol cearense. A gente vai passeando, ó, você vê, Igor Rabelo, conhecido, mas não é titular absoluto. O Fux também é zagueiro, um pouquinho mais conhecido. O Otávio é que aparece mais como titular. Esse é titular absoluto, mas hoje não será o Gustavo Scarpa. É um Atlético muito mexido. Se a gente olha as camisas dispostas, a gente não tem muito identificação, assim, já não identifica. Quando os caras chegaram, aí sim, o Gabriel Milito, que é o técnico, passou primeiro, depois muitos rostos desconhecidos. Claro que tem o Scarpa, falo mais uma vez, mas em sua maioria são jogadores com poucos minutos em campo, terão oportunidade. É o caso do Fausto Vera, que passou agora há pouco, e atletas da base. É o Galo, é o Atlético Mineiro Raíza, de olho nas Copas. Sábado tem Copa do Brasil, semana que vem tem semifinal de Copa Libertadores América, e para esse jogo o Galo com desfalques, com jogadores convocados, com jogadores machucados, com jogadores poupados, traz um time praticamente reserva, né, Raíza? Pois é, Antero, são 12 ausências entre todos esses citados aí que você falou, um time inteiro aí de baixas pro Gabriel Milito, que teve que se desdobrar para poder montar essa escalação de hoje. O Atlético tem essa decisão das Copas e muito, né, optou também por poupar alguns jogadores, é o caso do Paulinho ali no ataque. Hoje, dos 4 titulares que vieram para cá, para a capital cearense, apenas 2 iniciam, né, a partir do goleiro Everson e o Saravia. O Mariano segue improvisado na esquerda, porque o Guilherme Arana, titular absoluto, está lesionado. O Rubens, reserva imediato, também está lesionado, por isso o Milito tem que fazer essa mudança também. E o Milito não tem o Paulinho no ataque, também não tem Davidson e Hulk suspensos, por isso hoje ele dá oportunidade para o Allan Kardec e para o Alisson, os dois que têm pouquíssima minutagem em 2024. Conversei com o técnico argentino na chegada da equipe aqui à Arena Castelão. Ele falou sobre essa reta final de Campeonato Brasileiro e sobre observar também o que esses jogadores ainda podem oferecer ao Atlético. Imposible prácticamente jugar todos los juegos con 11 jugadores. Porque hay lesiones, porque hay suspensiones, porque hay jugadores en selección. Entonces necesitamos del grupo. Y para eso es necesario que los jugadores que tienen menos minutos en la semana se preparen muy bien para cuando tengan la oportunidad puedan rendir de la mejor forma. Isso é o que desejo que aconteça hoje. Já deu para perceber que teremos 2 argentinos, né? Tem o Vojvoda, técnico do Fortaleza, e o Milito, técnico do Atlético.
Problemas do Atlético, né, André? Acho que o Fortaleza tem que aproveitar esse momento de tanta fragilidade de elenco do Galo, não, Andrezinho? Fortaleza não tem nada a ver com isso. Se é um Atlético que faz muitas mudanças, algumas por necessidade e outras por opção, e deve ter, além da questão de atletas com baixa minutagem, com dificuldade até mesmo de entrosamento, é a primeira vez que esse time está jogando junto, a escalação que vai a campo sob comando do Milito. Então, é um Atlético que deve apresentar naturalmente dificuldades. Fortaleza não tem nada a ver com isso. É isso. Tem que buscar a vitória, tem que buscar o ótimo momento, a manutenção do ótimo momento que vive em casa, até para seguir na briga, não só por vaga de Libertadores, que nós falamos, mas pelo título, Antero. Vamos ver a classificação daqui a pouquinho, mas 3 times hoje estão na briga pelo título: Botafogo, Palmeiras e o Fortaleza. Dê uma olhadinha pro relógio aqui, menos de 10 minutos pra bola rolar, tá? Chama todo mundo aí, já no clima da sereia, porque já tem Campeonato Brasileiro, passando pela rodada. A rodada começa hoje, são 2 jogos nesse retorno de Campeonato Brasileiro, 30ª rodada. Depois de hoje ficam faltando apenas 8 jogos para terminar o campeonato. Além de Fortaleza e Atlético Mineiro, teremos São Paulo e Vasco no Morumbi, também às 9h45. A gente vai ficar de olho em tudo que está acontecendo no estádio do Morumbi, na casa do São Paulo. Aí amanhã tem jogo, hoje, amanhã, sexta, sábado e domingo. O Flamengo enfrenta o Fluminense, tem Fla-Flu amanhã às 8 horas da noite. E além de Flamengo e Fluminense, tem também amanhã Corinthians e Atlético Paranaense. Aí é luta contra o rebaixamento, hein? Aí é briga de foice para sair do Z4. Na sexta-feira teremos outros 2 jogos. Atlético Goianiense e Cuiabá, esses 2 praticamente rebaixados, às 7 horas da noite. Às 8, Fortaleza olha para esse jogo aí. Botafogo em casa recebe o time do Criciúma. No sábado teremos mais jogos do Campeonato Brasileiro. No sabadão nós teremos os seguintes jogos: Cruzeiro e Bahia. Na sexta ainda, Cruzeiro e Bahia às 9h30. Muito bem, sexta-feira são 3 jogos, em 3 sessões, né? No sábado teremos Clássico, tem Internacional contra o Grêmio, às 4 horas da tarde. E no próprio sábado teremos Vitória e Bragantino no mesmo horário, 4 da tarde. No domingo, às 8 horas, a rodada termina com Juventude e Palmeiras. Claro que o Fortaleza também fica de olho nesse jogo, porque a gente vai mostrar agora a classificação do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, Fortaleza fica na 2ª posição até o domingo, né? Até domingo, 8 horas da noite, ou até domingo, 10 da noite, quando o jogo mais ou menos vai terminar. E o Fortaleza, vencendo o jogo, vai dar uma secada no time do Palmeiras. A gente vai dar uma olhadinha na classificação e observar que a diferença de pontuação do Fortaleza para o Palmeiras, em caso de vitória do time tricolor, Fortaleza ultrapassa o time do Palmeiras. Claro que tem a questão ainda de dar uma secada também no Botafogo, que joga na sexta-feira, porque o Botafogo tem 60, são 5 pontos de diferença. Fortaleza ganhando vai a 58, fica 2 e ultrapassa o Palmeiras, que tem 57. Aí tem o Flamengo 51, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, o Atlético Mineiro também tem um jogo a menos. São Paulo, Inter, Bahia, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Vasco, Grêmio, Criciúma, Bragantino, Juventude, Atlético Paranaense e Fluminense na zona do rebaixamento. Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense. Antes da gente começar aqui o protocolo, André, é um Fortaleza que, como a gente vem pontuando, quando joga em casa com o apoio da sua torcida, tem um retrospecto excelente na Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, depois do jogo contra o Atlético, ele tem 2 jogos fora. Ele pega o Palmeiras e pega o Juventude. Por isso que ainda reforça a importância do jogo de hoje, né, André? Exatamente. Dobra a importância até pelo próximo confronto direto. Querendo ou não, vencendo o Atlético Mineiro hoje, Antero, o Fortaleza joga até uma pressãozinha a mais para o Palmeiras enfrentar o Juventude no final de semana. E pode, dependendo desse resultado entre os alviverdes, ir para o confronto direto contra o Palmeiras em São Paulo, podendo jogar pelo empate para se manter na vice-liderança. Então, é uma rodada crucial nessa briga pelas primeiras colocações que o Fortaleza já está, até porque vai ter que ficar secando um pouquinho o Palmeiras também. Vamos junto? Bora! Tamo junto, na verdade, na tela da Verdes Mares, na tela da Sereia, para todo o estado do Ceará, contando com a sua companhia, você que tá em casa, você que tá no trabalho, você que tá reunido com a galera, torcedor que foi ao estádio, está na Arena Castelão, tem torcedor do Atlético, tem torcedor do Fortaleza, e a gente entra no protocolo da entrada em campo. Os times vêm a campo porque já a bola vai rolar. E claro que a gente quer a sua companhia também. Aliás, é muito bom saber que você está junto com a gente, curtindo essa quarta-feira. Ontem tivemos seleção brasileira, teve goleada do Brasil sobre a seleção peruana, 4-0. Agora é Leão contra o Galo, agora é Campeonato Brasileiro. 30ª rodada, reta final, sprint decisivo de competição, os últimos 9 jogos para definir quem alcança o seu objetivo. O Atlético ainda, claro, quer melhorar a sua condição de classificação. Você está vendo o capitão Mariano, experiente jogador, passado pelo futebol francês, então nem se fala, e é um Fortaleza que quer fazer ainda mais história.
ultrapassar a pontuação de 2021, superar os 58 pontos e principalmente superar a colocação final. Lá em 2021 terminou na 4ª colocação. Fortaleza hoje é terceiro e quer mais nesta Série A de Campeonato Nacional. No protocolo, a gente vai acompanhar a execução do hino do Estado do Ceará e na sequência a execução do hino nacional brasileiro. Agora vamos à execução do hino nacional brasileiro. Execução do hino nacional brasileiro, protocolo já rolando na Arena Castelão. Tá aí o Everson de volta ao palco do futebol cearense. Por aqui já esteve em algumas temporadas defendendo as cores do time do Ceará. E o Fortaleza com esse uniforme novo, cumprimento dos hermanos. E aí não tem portunhol não, aí manda um espanhol que todo mundo se entende. Voivoda, Milito com carreira internacional, a família Milito, né? Ele e o irmão, né? O Diego Milito, mais destaque, atacante, ele zagueiro. Bora para as escalações então, começando com o time da casa. Jogou no Barcelona, né? Começando pelo Fortaleza, do técnico Juan Pablo Voivoda. Fortaleza vai a campo assim, com o João Ricardo é o goleiro, camisa número 1, o esquema é o 4-3-3. A linha de zaga tem o Tinga na lateral direita, Brits, Titi, Bruno Pacheco. Essa formação foi utilizada por muitas vezes, né? Torcedor do Fortaleza já sabe, inclusive, decorado. O meio de campo tem ausência mais uma vez do Pochettino, a escolha é pelo Martínez. Rosseto, Hércules e Martínez. Lá no ataque, Marinho recuperado é titular, Moisés ganha titularidade mais uma vez e o Juan Martín Lucero, que é o artilheiro do Fortaleza no campeonato, na temporada, assim está distribuído em campo. Mas a tática não é estática do técnico Juan Pablo Voivoda. Quando a bola rolar, a gente identifica o posicionamento de cada um. O Atlético Mineiro, do técnico Gabriel Milito, com um time muito mexido, né? Com improvisações. Everson, esse é titular, com a número 22. Na lateral direita tem o Mariano, hoje capitão. Bruno Fux, Igor Rabelo e Saravia na lateral esquerda. Aí muito provavelmente o Mariano pode cair na esquerda, o Saravia vai ficar aqui do lado direito. Meu campo com Fausto Vera, Igor Gomes e Paulo Vitor. E lá no ataque também 3 atacantes. O Alisson, que é jovem das categorias de base. O Palácios, que foi contratado apesar de ser jovem também. O Allan Kardec, esse mais experiente, talvez nem fique no Atlético. O contrato dele está terminando neste ano. Aí é o time comandado pelo técnico Gabriel Milito, o técnico do Atlético Mineiro, que, repito e reforço, né? Porque isso é uma marca, né, do time do Atlético. É um Atlético que está de olho nas Copas. A arbitragem do jogo é do Rafael Rodrigo Klein. No detalhe para você, ele vem da Federação Gaúcha. A Neuza Inês Pac de São Paulo é árbitro assistente número 1 e o Michael Stanislau, árbitro assistente número 2. O Michael também do Rio Grande do Sul. E a arbitragem do VAR. Boa sorte para quem vai comandar. No caso da Federação Pernambucana vem o Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Bom trabalho para ele, bom trabalho para a arbitragem, sem grandes intercorrências e que a gente tenha um grande jogo como expectativa, a bola realmente rolando, que o jogo aconteça e que a gente acompanhe uma bela noite de futebol, como acompanhamos ontem com o jogo da Seleção Brasileira. Aqui, Fortaleza e Atlético, Campeonato Brasileiro, Brasileirão. Já vai avisando para todo mundo que a sereia está no ar, avisa para todo mundo que é jogo grande, que é jogo
pra lá de importante. Às vezes, né, André, tem um distanciamento, assim, teve jogo do Grêmio, 12 dias se passaram. O time deu uma descarrada ali para pertinho do Botafogo, embora 5 pontos não seja uma diferença exorbitante, mas o jogo de hoje, ele é um jogo extremamente importante, viu, André? E o Vojvoda, sabendo da necessidade, da importância da vitória, manda a campo uma escalação ofensiva.